Olha, hoje, durante o programa, você pode tirar suas dúvidas a respeito de dor de cabeça e enxaqueca. Mande pra gente no revistadacidade.tvgazeta.com.br, porque estou recebendo aqui no estúdio hoje Dr. Fernando Gomes Pinto, que é neurologista. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez ao programa, Muito viu? Obrigado. Muitas perguntas já chegaram para você, a gente vai respondendo aqui durante o nosso bate-papo, mas antes de mais nada eu queria que você já esclarecesse, antes da gente iniciar o assunto, tem diferença entre dor de cabeça e enxaqueca? Assim, dor de cabeça é qualquer sensação desagradável, álgica, na região do crânio. Tá. A enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Encarado Um pouco como mais intensa. Sim, encarado como uma cefaleia primária. Porque Tá. as dores de cabeça ou cefaleia podem ser divididas em primárias, então entraria a enxaqueca, a cefaleia tensional, a cefaleia em salvas e a cefaleia secundária. Ou seja, existe um tumor cerebral, um aneurisma cerebral, ou então uma meningite, ou mesmo uma sinusite, e isso provocaria o sintoma cefaleia, seria a cefaleia secundária. Então, a enxaqueca é um tipo de cefaleia primária. Tá. Ela é muito comum. Mais comum do que a gente imagina. Sim, atinge cerca de 15% da população no Brasil. A gente está falando de 30 milhões de habitantes. 30 milhões é muita gente. E tem preferência por mulheres ou por homens? As mulheres são as maiores vítimas. Ah, aqui mais um problema, em que nós somos as maiores vítimas, impressionante. Para cada homem... A questão hormonal tem alguma coisa a ver com isso? A questão hormonal. Para cada mulher, para cada homem, 3 mulheres têm enxaqueca. Ah, é? 3 para 1. O emocional também tem muito a ver com isso. Tem muito a ver, tem muito a ver. A boa notícia é que situações como, por exemplo, a gestação, a que você está passando, ela estabiliza o nível hormonal e as pessoas que têm enxaqueca tendem a ter menos enxaqueca durante esse período. Ai, que bom. Muito bom. Mais um benefício da gestação, né? Claro. Para a mulher. Bom, para dar tempo de você mandar a sua pergunta, muitas pessoas querem prestar atenção no bate-papo e ao mesmo tempo tem pergunta para mandar. Então eu vou fazer o seguinte, vou para um break rapidinho para dar tempo de você mandar seu e-mail para a gente aqui, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Dr. Fernando Gomes Pinto, neurologista, já volta com a gente conversando sobre dores de cabeça e enxaqueca. Eu espero você. Até já. Já estamos de volta com a Revista da Cidade. O Dr. Fernando Gomes Pinto, neurologista, está aqui para conversar sobre dores de cabeça e enxaqueca e, claro, responder também a sua pergunta. E eu já estou de volta aqui com o Dr. Fernando Gomes Pinto, que é neurologista e vai ajudar a gente a entender melhor o que acontece com essas crises de enxaqueca. Muita gente sofre muito com isso, né? Muita gente. Aliás, não só nós aqui do mundo real, podemos dizer assim, mas pessoas famosas também. Por exemplo, teve um caso agora há pouco tempo, a atriz Luísa Tomé, ela precisou ser internada devido a uma crise que ela teve, né? Ela ficou internada na semana, se não me engano, passada. Uma crise de enxaqueca, que deixou aí 50 dias com dores de cabeça. Imagina 50 dias com dor de cabeça, é de enlouquecer qualquer um, né? Deus me livre. E aí, depois de ter alta, ela contou que os médicos disseram que a enxaqueca que ela teve foi quase que 100% emocional. Agora, né, para tentar tratar o problema, a Luísa Tomé está tomando uma pílula diariamente e ela vai voltar a fazer massagens relaxantes, pilates e acupuntura. Como a gente falou antes do intervalo, então a dor de cabeça, ainda mais essa mais insistente, ela pode ter um fundo emocional muito forte, né? Ela pode ter um fundo emocional. A enxaqueca em si, ela tem um caráter hereditário. E existem fatores que são predisponentes. Então o estresse emocional, por exemplo, é um deles. Tá. E a pessoa tendo noção disso, ela tem que se cuidar. Tá. Então... E aí esses tratamentos paralelos, né, essa combinação de tratamentos que ela está fazendo pode ajudar muito. Sim, sim. É fundamental a pessoa dormir bem, a pessoa se alimentar de forma adequada, identificar alguns alimentos que para ela especificamente possam deflagrar a dor e evitá-los. Tá. Você falou de alimentação, tem muita gente que associa alguns alimentos à dor de cabeça. É fato isso? Tem alguns alimentos que podem causar dor de cabeça? É fato, mas isso é personalizado. Tem pessoas, por exemplo, que comem chocolate e têm enxaqueca. Logo, elas devem evitar a ingestão de chocolate. Tá. Mas isso não é para todos. Outras pessoas, o queijo, o vinho tinto, frutas cítricas, tipo limão, laranja. E a pessoa só vai descobrir isso se for fazendo por eliminações, sim, né? Sim, sim. No dia a dia dela. Vou tirar a laranja por uns dias, vou tirar o chocolate por uns dias e ver se tem alguma crise. Sim, sim. Isso é fundamental, porque o que a gente quer é que a pessoa tenha boa qualidade de vida. Então é importante ela reconhecer para ela, isso é personalizado, isso pode ser feito junto com um profissional, personalizado e começar então a conduzir o seu hábito. Não adianta ser radical, né? Tem pessoas, por exemplo, que o café faz mal, não pode tomar café, tem que reduzir, tem que controlar. Ou de repente tomar sem cafeína, sim, descafeinado. Sim. Tá. Evitar o cigarro. A dor de cabeça ela pode estar associada a outros problemas que a pessoa tem
no organismo, de repente algumas doenças ou atenções, como a gente já comentou? Então, por exemplo, vamos falar das cefaleias secundárias, né? Aquelas que a pessoa tem. Um exemplo que convém a gente comentar é uma situação chamada pseudotumor cerebral. O que é isso? Acomete mais mulheres obesas até 40 anos de idade. Existe um regime de aumento da pressão dentro do sistema nervoso central. Então, quando a pessoa faz a tomografia de crânio, um exame que é feito para se verificar o cérebro como está por dentro, percebe-se que tem uma diminuição da quantidade de líquido. É feito um outro exame que é uma punção lombar e se verifica aumento da pressão. Normal até 24, está acima de 24 centímetros de água. Nessa situação, a pessoa tem uma dor de cabeça que não melhora com nada, ela pode ter repercussão visual, pode inclusive evoluir até para cegueira. Então, assim, precisa ser tratado de uma forma diferente. Veja, não é enxaqueca. O tratamento inicial nesse caso é iniciar um programa de redução de peso. Ah, entendi. E para se chegar a um diagnóstico como esse, o que a pessoa precisa fazer? Geralmente são consultas que você vai passar com um especialista, você vai fazendo exclusão das causas mais comuns, como por exemplo a enxaqueca, a cefaleia tensional, até se verificar que é um padrão diferente, porque a enxaqueca ela tem um padrão relativamente monótono, né? Ela pega metade do crânio, ela pode ter uma coisa chamada aura, que são alterações visuais, sensitivas ou motoras, 1 hora antes de aparecer a dor. E ela passa, né? De um jeito ou de outro, ela acaba passando. Ela passa. Demora cerca de 4 a 72 horas e passa. Entendi. Bom, de repente não passando, sendo mais insistente, claro, vale a pena investigar. Sim, vai ter que investigar. Vamos começar então com as perguntas e as dúvidas. Tem muita gente dividindo informações também que são muito interessantes, como é o caso da Juliana Caçanha. Bom dia, sofro de crises de enxaqueca há 17 anos, ela tem 32 anos hoje. Comecei esse ano com um tratamento maravilhoso com a toxina botulínica para enxaqueca. Gostaria que esse tratamento fosse mais divulgado, pois o tratamento é maravilhoso, só que é caro, ou seja, não é acessível a todos. Gostaria que falassem um pouco sobre esse tratamento para que as pessoas soubessem o quanto é bom. Abraços, parabéns pelo programa maravilhoso, Juliana. Obrigada, Juliana, pelo seu e-mail. Tem sido muito eficaz, então, o emprego da toxina botulínica em alguns casos? Em 2010, ela foi aprovada nos Estados Unidos como forma de se tratar a enxaqueca, né? No Brasil, ela pode ser utilizada, mas como a nossa telespectadora comentou, o preço é um fator limitante. A enxaqueca, quando vai ser tratada, basicamente tem 3 frentes que o profissional vai atuar. Uma delas é esse reconhecimento de hábitos e mudança de padrão de vida, melhorando, então, diminuindo, na verdade, o número de crises, então evitando alimentos, dormindo melhor, fazendo atividade física, evitando cigarro. Um outro tipo de medicamento é utilizado no momento da crise para se abortar a dor e a pessoa sofrer menos. E um outro tipo de tratamento, que seria o terceiro, e obviamente os 3 podem ser utilizados juntos, são medicamentos profiláticos, para se evitar que a pessoa venha a ter crise. Porque tem pessoa que tem 4, 5, 6 crises num mês, e tem pessoas que têm até crises diárias. Tá certo. A pergunta da Carla Fernandes é a seguinte, achei bem interessante. Na verdade, a pergunta da Elizabeth foi encaminhada aqui pela Carla no meu e-mail. É uma pergunta interessante porque eu mesma tive crises de dor de cabeça quando eu tinha essa idade mesmo, aos 10 anos, e era uma coisa muito maluca, assim, eram dores de enlouquecer. E até hoje eu não sei o que é. Tá? Foi investigado, enfim, mas até hoje eu não descobri o que é. De repente pode ser o caso aqui da filha da Elizabeth. Ela tem uma filhinha de 10 anos que reclama sempre de dor de cabeça. Ela já levou ao médico, já fez raio-x e diz aqui que diagnosticou sinusite, tomou o remédio e não teve melhora expressiva. Retornei ao médico e não é mais sinusite. Marquei oftalmo, não acredito que seja esse o problema, porque ela não tem dificuldades com a visão. O que pode ser? Enxaqueca mesmo, no caso dela? Olha, a enxaqueca ela pode aparecer na infância e ela é realmente um problema que deve ser pensado pelo profissional que está atendendo o paciente. Mas nessa faixa etária pediátrica é importante realmente se investigar, porque uma hidrocefalia, que seria o acúmulo líquido dentro dos ventrículos cerebrais, um tumor cerebral ou coisas mais graves, devem ser descartadas. Mas pode ser enxaqueca. Pode ser enxaqueca. Aparecendo na infância, pode. E o interessante é que a enxaqueca e a dor de cabeça, assim como ela vem, ela vai embora. Do mesmo jeito que a crise surge, ela também desaparece, sem uma causa aparente. É uma dor em crise, ela tem alguns períodos, alguns momentos, né? Então tem pessoas, por exemplo, que conseguem saber que vão ter crise no dia seguinte ou algumas horas antes. Então elas mudam o humor, elas têm uma sensação ruim, começam a bocejar. Algumas, 20% mais ou menos, tem o que a gente chama de aura, ou seja, alterações visuais, então vê pontos diferentes, escuros ou brilhantes, ou então formatos de zigue-zague. Depois então vem a fase realmente da dor, que dura, aí como a gente falou, de 4 horas a 3 dias aproximadamente, e depois vem aquela sensação de ressaca. Isso é relativamente monótono.
Tá certo. O que faz, muitas vezes, que a dor de cabeça fique concentrada em algum lado da cabeça? A impressão que dá é que muitas vezes ela fica ou do lado esquerdo ou do lado direito, ou mais na frente ou atrás. O que causa isso? Então, um outro nome para enxaqueca é migrânia. Né? Migrânia vem do grego, né? E basicamente, se você pegar a palavra, ela arremete a gente à ideia de hemicrânia, de uma dor hemicraniana, metade do crânio. É uma característica da enxaqueca propriamente dita. Mas não significa que se for do lado direito é pior do que se for do lado esquerdo. Ela geralmente tem um lado preferencial, mas ela pode alternar. Aliás, essa foi a pergunta da Vânia, foi interessante você responder agora. Ela queria saber justamente o que é isso, o que é migrene. Então, não tem um padrão. Mesmo a pessoa que sofre de dores de cabeça constante... Ela pode intercalar de lado. Ela pode sentir em várias situações diferentes. Agora, uma coisa que é importante que a gente deixe bem claro é a questão da automedicação. Dor de cabeça é uma coisa que todo mundo acha que tem um remedinho em casa, que tem uma solução, que pode ser paliativo, pode estar simplesmente mascarando um problema maior, né? Exatamente, exatamente. É lógico, para aquela dor de cabeça que vem acompanhada de uma gripe, de um resfriado, ou então a pessoa ficou nervosa, ou mais tensa um dia, todo mundo tem explicação e não é disso que a gente está falando. A pessoa que tem a dor de cabeça crônica, aquela dor de cabeça que dura mais de 6 meses, ou então tem a enxaqueca, ela precisa de um profissional para orientá-la, porque ela pode piorar o quadro dela. O uso indiscriminado do analgésico pode gerar uma dor de cabeça crônica, até com resistência ao analgésico. E depois isso confere um desafio para o profissional que for tratar, porque vai ter que desmamar essa pessoa desse hábito de utilizar o analgésico. Muitas pessoas relatam que usam, por exemplo, hoje em dia um só comprimido não resolve, tem que tomar 2. Isso é muito comum também, né? Agora, tem algum alimento que pode ajudar a pessoa a passar pela crise de dor de cabeça ou de enxaqueca? Isso é muito personalizado. O que a gente sabe são alimentos que possam deflagrar a crise. Né? Como eu falei, os queijos... O que ajuda não tem muito... Não. O limão pode ser bom? Não, ele pode deflagrar a crise em algumas pessoas. Bom, então é bom que a gente conheça todos os tipos de limão, né? A gente vai falar sobre isso já, tá bom? Daqui a pouquinho eu tô indo pra cozinha. Deixa eu agradecer então o doutor Fernando Gomes Pinto, neurologista, que nos ajudou a entender um pouco mais sobre o que é a dor de cabeça, a enxaqueca, para que a gente saiba o que fazer diante de uma crise, antes de mais nada, né? Muito obrigada, parabéns pelo bebê. Como é que chama? Frederico. Frederico, gente, 1 mês, ele tá com um bebezinho em casa. Parabéns, viu? Muito obrigado. Tudo de bom pro bebê, muita saúde pra sua esposa também. Muito obrigado. Até uma próxima, tá? Ai, que gracinha, gente, que fase gostosa que ele tá. Ai, pra cá que eu tenho que ir, vem comigo. Desculpa, doutor Fernando, vou ter que passar aqui de novo.